E este é a alfabetização pelo método fônico, né? Sejam bem-vindos, espero que o conhecimento atinja aí a todos, ok? E nessa primeira aula, o que nós vamos abordar? Nós vamos abordar os diferentes métodos de alfabetização, que você precisa ter esta visão de todos os métodos, as suas vantagens, as suas desvantagens, para lá no final deste curso você concluir qual é o melhor método, qual que eu posso usar dentro da minha sala. E já vou alertando, muitas salas de aula você não pode se utilizar de um único método, por isso da importância de saber de todos os métodos, né? E o que mais se adequa a você e aos seus alunos, os seus estudantes, ok? Ou até mesmo aquela mãe que está preocupada, ai, meu filho vai se alfabetizar, de que forma eu vou, né, posso estar auxiliando. Mesmo que a professora esteja lá utilizando um método e você quiser se utilizar do método fônico, é oportunidade, tá? Então fique aí ligado e vamos lá. Preparei esses slides, esse material para você com muito carinho, né? Então, muitas vezes aqui eu vou estar olhando, porque eu não quero fugir, porque às vezes eu viajo, né? Vou falando e viajo aqui nos meus estudos, ok? Então aqui, ó, nós faremos aqui uma reflexão sobre, como eu já disse, os diferentes métodos, tá? Qual o melhor para a educação das nossas crianças. Então, nós vamos ver a importância e as possibilidades para estar trabalhando com o método fônico, ok? E qual se consiste aí nessa aprendizagem aí por meio da associação da letra com o som, ou o fonema com o grafema, ok? Então, vamos iniciar aqui, né? Falando sobre esse processo de alfabetização e letramento, que é importantíssimo. Eu não posso ter só a visão da alfabetização, tá? Quando eu alfabetizo, eu já estou pensando no letramento. Como eu já disse em outros cursos, o alfabetizar e o letrar, ele é indissociável. O que quer dizer? Ele não se separa, tá? Ele caminha junto. Eu estou alfabetizando e letrando ao mesmo tempo, ok, pessoal? Bom, e esses esforços, né, desse processo todo, ele começa, né, desde que a criança começa a falar, a pronunciar. Então, lá bebezinho, ele solta os seus babucia, né? Algumas coisinhas, e a mãe já fala, nossa, ele tá falando, né? Muitas vezes ele fala angu, angu, e a mãe fala, nossa, ele tá falando comida, porque angu para muitos significa comida, né? Então, já está começando todo o processo de alfabetização, por incrível que pareça. Dentro da neurociência, isso é importante, que a gente chama de primeira infância. Se na primeira infância a família, a mãe, né, os pais, o pai tem que participar desse conjunto de formação dessa criança, né? Se lá nesse comecinho você dar atenção e estimular este bebê, melhor vai ser o processo de alfabetização na idade dos 6 anos até, né, os 8 anos, que a gente chama de ciclo de alfabetização. Né? Ele é um ciclo, ele não se encerra no terceiro ano, ele fecha no terceiro ano, é diferente. Por que é diferente? Eu começo com o primeiro aninho, com 6 anos, estimulando a criança ali a aprender as palavras, né, as frases, o texto, a contextualizar junto com brincadeiras, né, até chegar na escrita, né, com coerência e coesão no terceiro ano. Primeiro, segundo, terceiro. Fechou o ciclo, mas não se encerrou o processo de alfabetização e letramento. Este é para o resto da vida. Até hoje eu ainda aprendo muita coisa sobre, né, letrar, sobre alfabetizar, ok? Então,
esse processo de alfabetização e letramento, ele não grava apenas as letras, os sons, juntar sílabas, não morre aí, tá? Ele vai muito além, ele vai abranger o quê? Uma série de capacidades e habilidades relacionadas à escrita e à leitura, tá? Então não é porque a criança juntou duas letrinhas ali, né? E já sabe formar uma palavra, por exemplo, né? Então, vamos usar pato, né? P-A-T. O pato. Ah, a criança já aprendeu, pronto, acabou. Não, não para aí, tá? Aí vai envolver o quê? Além de tudo, a leitura e a escrita. São coisas que caminham junto. Eu não posso trabalhar apenas a parte de leitura com a criança e depois a escrita, ou só a escrita e depois a leitura. Isso vai acontecendo devagar, no tempo deles, mas conjuntamente, ok? Então vamos lá. É preciso que a criança saiba interpretar os significados e entender os variados contextos através do que? Das suas experiências que eu, você, nós estamos promovendo para a criança. Então, quando eu penso lá durante esse processo nas atividades, é importante, porque qual a minha intenção, qual o meu objetivo para alcançar o resultado dentro desse método que eu estou trabalhando, né? Então vocês têm que ter isto em mente. Nesta fase é muito comum, os pais e também os educadores, ok? Pesquisarem muito. Então é comum para gente definir. Sei quem são os meus alunos ali dentro da sala, né? A gente fez a anamnese ou fiz a sondagem, que é mais, né? A gente entende mais é isso, a sondagem com os meus estudantes, com as minhas crianças. Fiz, já sei em que processo eles estão. Alguns vão saber já falar a letra, outros ainda não fazem a associação do fonema com o grafema, então há dificuldade para entender o som e a escrita da letra, ou da sílaba, ou da palavra, ou até mesmo do conjunto, frase e texto. Então, a criança que é estimulada desde cedo chega na idade escolar do primeiro ano bem estimulada, ela já vai estar sabendo escrever pelo menos o seu nome, né? E sabe ler. Então ele sabe que letra ele está usando para a escrita do seu nome. Por quê? Essa criança ela foi estimulada durante todo um processo da primeira infância que a gente diz. Então, eu preciso saber e ter em minha mente quais são ali os métodos, né? E as técnicas que eu vou utilizar para estar atingindo esta minha criança. E o período que a criança é alfabetizada é um marco que gera impactos para toda a vida dela. É nesse início de alfabetização que é muito importante a criança aprender de uma forma lúdica e de uma forma tranquila, sem pressão. Por muitos anos eu vi professores que tinham aquela ansiedade em atingir os objetivos dele, alfabetizar uma sala com 30, 35, até 40 crianças, e ele passava essa ansiedade para o estudante. E o que acontecia? Ele, o estudante, fica nervoso, ansioso e não aprende. Então, gera ali impactos importantes na vida da criança. Por isso, você, professor, estudante, pai, mãe, que quer investir na alfabetização, primeiro você precisa estar preparado, tá? Então, como eu me preparo? Estudando, pesquisando, tanto você, né, para adquirir esse conhecimento, quanto também saber fazer uma sondagem, saber abordar esta criança, esse estudante. É importante. Quando nós falamos aí de alfabetização e letramento, nós estamos falando do quê? De um processo que se insere aí a criança na sociedade.
Como assim, Sueli? Está inserindo o quê? Eu estou inserindo aquela criança no processo da utilização da sociedade, e qual é? Do cidadão. Ele vai entrar no mundo letrado. Ele vai entrar no mundo onde se lê e escreve. Por isso da importância do carinho de pensar nessa criança, né? De que ele não é uma folha em branco para você, que você vai preencher. Não é assim. Você pode amassar e jogar no lixo. Ele vem em branco? Não. Ele já tem um histórico. Ele tem um histórico de habilidades trabalhadas. Ou não. Em sua casa, lá na educação infantil. Então eu não posso chegar e jogar tudo isso na lata do lixo e pensar, não, ele é um papel em branco e eu vou preencher esse papel. Não. Ou então, não está certo, amasso e jogo no lixo. Não é assim, né? Então, você precisa pensar e pesquisar esse processo aí que vai inserir essa criança dentro de uma sociedade letrada, tá? E, infelizmente, é onde nós vivemos, é onde nós constituímos aí nossas famílias, né, e todo o nosso processo de conhecimento. É a nossa sociedade brasileira. Então é onde eu preciso estar pesquisando, ok? Vamos lá. Habilidades de escrever, ler, interpretar os códigos linguísticos, né? É muito mais importante e é essencial para que os indivíduos exerçam plena cidadania. Gente, quantas e quantas vezes eu não peguei alunos no Fundamental 2 ou ensino médio, né? Ou até mesmo dentro da faculdade, né? Quando estava eu lá fazendo o meu mestrado, doutorado, fazendo a monitoria, e o que eu via? Pessoas que não sabiam interpretar e não sabiam escrever. Aí você falava assim, nossa, a pessoa não sabe ler e escrever, ela sabe o básico, né? Mas ela não tem a coerência, a coesão na escrita. Onde está essa dificuldade dessa pessoa que passou por todo esse processo e chegou lá com essa dificuldade? Isso não foi capturado pelos professores que passaram por ele, né? Como foi esse processo? Então, qual foi a dificuldade? Muitas pessoas não conseguem ler corretamente, têm dificuldades, né? Tem dificuldades na própria memorização de processos, não consegue fazer um concurso público. Então, onde está? Está no processo de alfabetização. Por isso que ele é importante, por isso que eu preciso, quanto um profissional, né, trabalhar coerentemente com essas crianças. E olha lá, todas as experiências vividas da criança, como eu já falei, eu não posso descartar. Elas são etapas que são o quê? Decisivas para a eficácia da aprendizagem, tá? Por isso, na alfabetização e no letramento, a criança, ela precisa, tá? Acontecer lá de uma forma o quê? Natural, como eu disse, lúdica, como eu já falei para vocês, até divertida, porque aí no final a criança vai aprender muito mais do que só o que você está oferecendo a ela, tá? Então, é importante aí a ludicidade dentro desse processo. Os momentos, né, de alfabetização, de aprendizagem, eles realmente vão valer a pena dentro da sala de aula. Não vai ficar ali só aquela parte mecanizada do processo de alfabetização. Eu dou atividade, aí eu faço a sondagem, eu vejo se o aluno realmente avançou em suas hipóteses de leitura e de escrita, tá? Tem algumas palavras que eu vou estar falando aqui como hipóteses, né? Que são importantes nesse processo. E se você pesquisar aí dentro do SES, você vai ver aí que tem cursos que te ensinam esses termos, ok? Você que está iniciando, né, no curso aí de pedagogia,
e ainda não teve contato, né, dentro aí desse mundo de alfabetização, alguns termos são importantes. São importantes não só memorizar, mas realmente fazer um significado para você e você fazer parte aí do seu mundo profissional. Então, olha aqui, agora nós vamos conhecer os métodos, né? Existem dois grandes grupos dos métodos, que são os sintéticos e o analítico, ok? Então, nós vamos ver aí, dentro do método, né? Dentro do processo de alfabetização, esses dois métodos, métodos sintético e analítico. Vamos começar aí pelo sintético, né? O que eles são? Eles são aqueles que dão um foco maior aonde? Eles analisam o sistema linguístico que nós temos, tá? Então ele vai a partir do quê? Da escrita. Eles partem do quê? Da letra, né? Depois vão para a sílaba e depois, por último, vão explorando aí a sonoridade das palavras. Esses são os sintéticos, ok? Já nos métodos analíticos, né, os estudiosos, né, eles acreditam no quê? Que a criança, ela percebe primeiro o contexto. Então, ela vem do grande para partir para o menor, tá? Então, ela começa das palavras, depois das sílabas e depois dos seus sons, que são as letras, tá? Ou seja, o método, a criança deve compreender o significado em seu contexto, né, em que ela está inserida, ok? Bom, e vamos entender um pouquinho aqui o método sintético, quais são os submétodos, isso quer dizer, método dentro desses dois grandes, tá? Então, como é aí o método alfabético ou soletração? O que é esse método? Ele é considerado o quê? O mais antigo. Quando eu falo mais antigo, já fez um plim aí na cabeça de vocês, né? É aquele lá que a gente chama de método da cartilha, né? O ba, be, bi, bo, bu, tá? Então a proposta é o quê? Que o indivíduo, a criança, o estudante, né? Ele aprenda primeiro os nomes das letras. B, A, né? C, Q, R, esses nomes, para depois reconheça fora da ordem alfabética. Então não é só A, B, C, D, ele tem que saber o nome dessas letras fora desta ordem, né? E por fim lá tentar redescobri-la quando ela forma uma palavra, né? E aí ela parte então da soletração, como P, A, T, O, pato. Então estou soletrando P, A, P, T, O, to, pato. Esta é a parte principal deste método alfabético de soletração. Como ele funciona? Ele ensina, né, as estratégias de soletração, como eu disse, e vai ajudando o aluno a fazer associação entre o nome da letra, né, que ele adquire ali, com o som, né, a visualização do som, que é diferente do método fônico, tá? Este método, ele fala o nome da letra B, A, B como A, ba, tá? Então ele vai fazendo esse trabalho para a criança fazer associação entre a letra I e o som, juntando e formando a palavrinha. Então, olha, por exemplo, como eu coloquei para vocês, né? O exemplo da banana, né? Quando eu soletro, eu vou lá, B com ba, né? Então, eu coloco o B e o A, ba. O N, né? Ene, com o na. Então, ele vai formar N com A, na. De novo, N com A, na. Né? Então, na hora de falar a palavra, é uma palavra que sai do nariz o som, né? Banana. Então, para eu falar e para que o meu aluno entenda, eu não posso falar man, eu tenho que falar na, banana, para ele poder entender, né?
esse som de soletração é importante por isso, porque ele vai sentir onde sai o som, que o som sai anasalado, sai do nariz, né? Então, banana. E na hora da alfabetização, o que a gente faz? A gente começa a falar banana, banana, né? E a criança não faz essa associação do ouvir com na, né? Por isso da importância de soletrar, ok? Bom, quais são as vantagens dentro deste método? Tem vantagens e tem desvantagens, tem riscos, né? Reconhecer as letras é a etapa fundamental e inescapável do processo. Então, é uma vantagem, tá? Ele vai adquirir dentro da escrita e vai aprender a relacionar a letra, né, com os significados dos seus sons. Então, a parte gráfica, né? Estou escrevendo a letra A e estou sabendo que esta é a letra A. Então, é uma das vantagens do soletração. E representam, né, os princípios básicos aí no nosso sistema alfabético, o sistema da língua portuguesa, tá? Quais são os riscos? Existe risco? Sim. Por quê? Porque ele trabalha com a memorização. Fora desse contexto de letra, né? E de algumas sílabas, e vai afastando lá o aluno, a criança, né? Do significado das palavras. Então, ele está afastando a criança do letramento, né? O letramento é você entender qual é o significado da palavra dentro do contexto que você está trabalhando, né? Então, por exemplo, eu estou falando muito aí sobre o pato. O pato nada na lagoa. Se a criança nunca viu uma lagoa, ela não vai saber o que é, né? Estudando só pela soletração, porque ele está aprendendo letras e sons. Ele não está aprendendo, ele não está passando pelo letramento para aprender a diferença entre lagoa e lago, e rio, e mar, né? Então, ele só está aprendendo ali as palavras, tá? Então, não está ainda na fase do letramento. Então, é um risco? Porque ele está somente memorizando. E memorização faz parte, sim, a neurociência já explicou e afirmou isso, faz parte nesse processo todo. Voltando aqui, ó. É possível desenvolver o conhecimento sistemático do alfabeto? Sim. E o que mais me auxilia nisso são as letras móveis, tá? As letrinhas móveis é importante. Por quê? Todo esse processo, a criança, ela está trabalhando memória visual, memória auditiva, tá? Para trabalhar, né? Todo esse trabalho, então ele precisa ver e falar as letras. Se não tem como adquirir aí, que já tem no mercado, né? Aqueles potinhos de letras coloridas, e algumas redes municipais, estaduais já fornecem ao professor alfabetizador. Porém, você não tem, gente, crie, faça suas letrinhas móveis. De repente, esse material que vem não é suficiente, porque você precisa que ele trabalhe individual, ou com a sua dupla, ou com o seu grupo, né? E de repente a quantidade não é suficiente. Vai lá e confeccione. Tem muitos materiais, né, que eu posso estar trabalhando e realizando aí essas letrinhas móveis, ok? Bom, vamos aqui iniciar então outro método, é o método silábico. Então, o que é esse método? Ele considera o quê? Ele considera a sílaba, tá? Como unidade linguística fundamental. Então, ele não vem trabalhando letra por letra como era a soletração. Ele trabalha o conjunto de sílaba, tá? Já que na prática, olha lá, só se aprende a pronunciar consoante junto com vogal. Então, na prática, na leitura, eu vou ler a palavra bala, eu já leio, abro a minha boca, ba, lá, né? Eu não falo B-A-L-A. Eu estou lendo, eu já abro a boca 2 vezes, ba, lá. Então, esse método, ele é o silábico, tá?
Por quê? Sílabas, vem de sílabas, tá bom? E por uma consoante, né, também com uma vogal, até chegar nos mais complexos. Quais são as sílabas complexas? Braço, prato, né? Essas são as sílabas complexas. Então a gente vê aí que começa pelas sílabas mais simples, né? Para ir para o braço, para o prato, ok? E como funciona? Em geral, olha lá, o processo ele se apoia em quê? Em cartilhas, tá? Mesmo que você não compre ali a cartilha, se você for utilizar deste método, você pode criar a sua cartilha, né? E ver ali dentro da sua sala como a criança, suas crianças, seus estudantes, aprendem melhor, tá? Tem criança que aprende aí pelo como é a cartilha antiga, B com A, o BA, ou não. Então você precisa estar verificando, né, como a sua criança aprende melhor e criar as suas cartilhas. Sueli, você está me dizendo que tem ainda criança que aprende dessa forma? Sim, tem, existem, ok? Podemos aqui então associar desenhos com palavras-chave. Então, coloco o desenho do patinho e falo. Esse aqui é pato, ok? Então, a criança vai estar associando o desenho com a palavra. E eu sempre destaco a sílaba principal. Vou trabalhar família lá, a sílaba do pá, então eu vou destacar o P e o A, ok? Em poucos, os alunos entram em contato com pequenos textos. E falando em pequenos textos bons para se trabalhar com as crianças são as parlendas, ok? Esses textos pequenos ajudam muito na sala de aula. Bom, continuando, as vantagens do método sílabico, tá? É o quê? É que ele enfatiza ali uma unidade facilmente identificável. Qual? Com o som, ok? Já que a gente fala, como eu disse, para falar bala, eu abro 2 vezes a boca. Bala. Então ele auxilia porque é da forma que nós falamos dentro da língua portuguesa, né? Dentro do Brasil, tá? Assim, olha, não é preciso analisar cada elemento da palavra ou decifrá-lo, como é feito lá no soletração. Eu não preciso separar letra por letra, tá? Então, como a fala é assim, bala, a criança fica mais fácil para ela, tá? É uma das vantagens dentro deste método. E qual é o risco dentro desse método? É o foco excessivo dentro da sílaba, tá? Da unidade sonora, do ba, lá, pá, fá. Então, quando eu coloco o foco excessivo dentro disso, vai dificultar. Por quê? Quando chega lá nas sílabas complexas para a criança, vai ficando mais difícil, tá? Para ele sair desse contexto aí, para entrar realmente dentro do seu contexto real. O que é isso ali? Da frase, do texto. Porque na hora de eu ler, eu não leio silabando, né? Eu não leio, por exemplo, foco, excessivo, em, uma. Eu não leio dessa forma. Isso é silabar, né? Eu leio de uma forma contínua. E esse processo de colocar uma leitura contínua para a criança que está sendo alfabetizada dentro do silábico é um risco. Por quê? Porque o foco excessivo ficou dentro da sílaba, do som, tá bom? Então, preciso tomar cuidado? Sim, preciso. E entrar e dotar ali estruturas dentro da função social da criança, tá? Eu tenho que dar lugar a frases que faz parte do convívio dela. Por exemplo, existe uma frase que eu coloquei para vocês, o vovô viu a uva.
né? Eu estou trabalhando a família qual? Do V. Então, o vovô viu a uva. Gente, tem lugares do nosso Brasil que a criança nunca viu uma uva, né? Então, não faz parte do contexto social daquela criança, né? E muitas crianças não falam vovô, falam vô só. Então, para ela, no mundo dela, é uma palavra nova, né? É um contexto novo socialmente para ele ou para ela, né? Então a gente precisa aí tomar cuidado, tá? Se utilizar de sílabas, de frases, de palavra do contexto de convívio dela, tá? Então existe região do nosso Brasil que não se conhece muita coisa, né? Então a gente precisa tomar este cuidado. Qual é o convívio social dessa criança? Olha lá, vamos então falar um pouco do método fônico ou fonético. Como é? Ele foi desenvolvido onde? Na França e na Alemanha, né? E ele parte da relação direta entre o fonema e o grafema. Fonema, o som. Grafema, a escrita, tá? Da letra. Ele começa sempre pelos sons mais simples para os mais complexos, das vogais para as consoantes, tá? E, por fim, eles vão formando as sílabas e as palavras. Então, este fônico ou o método fonético, ele começa pela letra, tá? E aí ele vai crescendo de letra para sílaba, de sílaba para palavras, tá? E como funciona? Há várias maneiras, tá? De se apresentar um fonema, partindo das palavras significativas para os alunos, relacionando uma palavra a uma imagem e a um som. Ah, então não tem um único caminho para o método fônico? Isso mesmo, não tem um único caminho, tá? Eu tenho aí diversas maneiras de estar abordando. Dentro da sala, nós temos aí os alunos de inclusão. E dentro das inclusões, nós vemos o quê? Nós vemos que há diversas formas e maneiras de abordar essas crianças. O método fônico é o melhor, o que se mais adequa a essas crianças, tá? Por quê? Porque a maior dificuldade para algumas especialidades, algumas especificação de inclusão é o que? É como a criança fala, tá? Então, por exemplo, nós temos ali diversos graus do autismo. Tem o autismo leve que você nem vai perceber, porque a criança vai chegar para você falando, né? Alguns já até lendo e escrevendo. Mas dentro do autismo é importante este método de alfabetizar. Assim como, por exemplo, dentro daquele problema que tem da audição, me fugiu agora a palavra, que a criança ela não tem problema de audição. Ah, lembrei, processamento auditivo. Então, quando a criança tem esse tipo de inclusão, que é difícil para o professor ver ali, só se o professor ele tiver algum estudo aí, alguma pós dentro disso, ele vai conseguir captar rapidamente que o seu aluno tem problema no processo auditivo. O que quer dizer que ele não escuta? Nada disso, ele escuta no processar auditivo e cérebro, tá? Ele não entende quando você fala. Então, por exemplo, eu vou falar a palavra como, né? Estou falando como, para ele, o que ele está entendendo? Por quê? Esse processamento para ele é difícil. Por isso que é importante este método fônico para essas crianças. Então, se você tem dentro da sua sala ali de aula crianças com problema dentro do processamento auditivo, este é o melhor método. Esquece soletração,
esquece o silábico e aplica esse nele, ok? Então vamos lá. Como funciona? Há várias maneiras, como eu já disse. E quais são as vantagens? As vantagens é que aproxima o fonema e o grafema, tá? Então, o som da letra individual, que, por exemplo, o B, né? Não é B, ele sai o som daqui, né? B, né? Não sai dos meus lábios, com a letra A, tá? Então, esses sons, ele é diferente. O pessoal vai estar colocando aí depois, no fim, para vocês, o material, todo esse material que estou utilizando aqui, mais de como falar cada letra, tá bom? No final do curso, vocês vão ter todo esse material aí para estar estudando, ouvindo bem aí como se fala cada letra, como se junta, tá bom? Então, ela estabelece ali uma relação direta entre o fonema e o grafema, tá? Vantagem, é o básico dos sistemas alfabéticos. Então, ele abre o caminho para codificação e decodificação de quem? Lá na frente, dos textos. Então, tem as suas vantagens esse método. Quando eu trago para a criança o texto, ela já tem, né, dentro dela os sons de fonemas e grafemas, como escreve e como se fala cada um, tá? Porém, quais são os riscos aí, né, deste método? É que na nossa língua portuguesa não tem relação de letra, né, e som, varia muito. Como eu disse, nós temos os sons anasalados, né, da banana que sai daqui, né, do nariz, entre o nariz e a garganta. E nós temos aquele mais aberto, né, que eu falo então ele é mais aberto. Então são diversos, variam os sons. E uma mesma letra, ele pode representar diversos sons e vice-versa. Diversos sons pode ter aí diversas maneiras de eu estar falando, né? O sistema da escrita, representação mais complexa para a criança, para abordagem fônica, sozinha, pode não dar conta dela. O que isso significa? Vou dar um exemplo clássico para vocês. Quando vocês falam a palavra casa, a criança vai e coloca que letra? Z. Por quê? Porque o som do ZA em casa, né, é o SA, o grafema, mas o som é o Z. Então, esse é o risco desse método, né? Porque eu estou ensinando o grafema S, né? E o fonema do S com o A, né? Então é sa. E eu estou escrevendo uma palavra com sa, dizendo que é za. Então, para ele, é um risco dentro desse método. Por quê? Por conta da língua portuguesa. Então, se vocês assistirem às aulas do Giovanni no inglês, dentro do SES, vocês vão entender isso que eu estou dizendo. Porque dentro do inglês, você aprende facilmente o inglês fazendo o método do grafema, que é o método que o Giovanni explica tanto para vocês, que é fonema e grafema. Então, esse método fônico, dentro do inglês, para alfabetizar a criança, é maravilhoso. Porque dentro da língua do inglês, esse processo vai legal, porque ele não tem esses riscos de som diferente para uma mesma palavra, usando a sílaba, né? Por exemplo, sa é sa e acabou dentro do inglês, né? Então, não vou usar o sa como za, casa. Então, dentro da língua inglesa, esse método é maravilhoso, não existe outro, só existe esse, tá? Agora, já dentro da língua portuguesa, é um risco que você vai correr utilizando. Risco, porque vai ter uma dificuldade maior, não quer dizer que a criança não vai aprender, ok? Tudo questão de como você vai abordar isso. Outro é a palavração, outro método aí. Como que é? É a unidade linguística
que é o quê? A palavra. Então, você vai alfabetizar dentro da palavra. Utilizando uma palavra, você vai se utilizar aí, né, de como olhar graficamente, como se escreve, sem a necessidade de decompor, tá? Porque você vai estar trabalhando dentro da palavra. Então, se eu vou usar a palavra abacaxi, você não vai usar que o A, o B. Não, é utilizando o abacaxi, você vai alfabetizando a criança com essa proposta aí. Ela é de forma, um repertório, né, antes de construir frases, ela tem pequenos textos ali, mas ela tem um grande repertório de palavras, ok? Como funciona? Então, eu posso apresentar ali para um grupo palavras, né, que o aluno tenta reconhecer pelas características, né, gráficas. Tem muita atividade de leitura que eu utilizo isso. Sabe aquela que você coloca diversas palavras que começam, né? Por exemplo, com P, né? Pato, pena, né? Diversas palavras que inicia com a letra P ali para ele e fala para ele qual é a palavra pato dentro daquelas diversas palavras. Isso é palavração, tá? Então, ele vai lá por reconhecimento de grafemas. Como escreve essa palavra, tá? E ele acha ali dentro de diversas palavras a que você pediu. Olha lá, ó, são propostas e atividades de memorização de palavras. Então, é um método que se utiliza muito da memorização, assim como lá o tradicional, né? O que a gente já falou lá, que é o Babel Bobo, que se utiliza muito da memorização, tá? E às vezes essa associação de imagem, exercícios, que dá o movimento da escrita para a criança, tá? E quais são as vantagens dentro aí da palavração? Qual? Ela é um meio termo entre lá a prática, né, da sintética com a analítica, né? Então você está usando ali, é como se misturasse um pouco dos dois métodos. Ele vai permitir que você trabalhe em unidades menores, né, sem separação, né? Por exemplo, por quê? Porque existem palavras monossílabas, tá? Então eu estou trabalhando em partes menores sem desassociar as letras ou as sílabas. Então nós vamos estar trabalhando o quê? Dentro ali que tem a monossílabas, as dissílabas e trissílabas, polissílabas e assim por diante. Então eu vou estar trabalhando com palavras menores e palavras maiores, tá? O aluno ele aprende aqui as estratégias de leitura, né, inteligente, e sabe associar a leitura com mais prazer dentro deste método. Vocês estão vendo que cada método tem lá a sua vantagem e tem a sua desvantagens, né, o seu risco, né? Então, dentro da palavração, o risco qual é? Eu focar só no reconhecimento que gráfico, tá? Como se escreve a palavra. E aí eu esqueço, né, o som. E o som é importante, porque, como eu já disse, casa tem som diferente para criança, tá? Para criança não, para todo mundo, né? Pode prejudicar a análise das sílabas, das letras e grafemas, afetando o quê? O reconhecimento dessas palavras novas. Então, palavras que eu vou criar com ele, aí ele sente dificuldade, né? Tem até uma atividade onde você pega, por exemplo, palavras e a criança, ela, dentro dessa palavra, existem outras palavras, né? Vou dar um exemplo de mala, né? A criança, se ela inverter a sílaba, ela escreve lama, né? Então, dentro de uma palavra existem duas palavras e assim por diante. Tem palavras maiores que dentro da palavra tem uma outra palavra, né, um outro significado. Isso fica um pouco aí difícil para a criança, tá? Quando eu estou utilizando este método. Outro método é a sentenciação, né? Como que ele é? Ele é
a proposta dele, né, começa a partir da unidade de significado do quê? Mais completa, que são as frases. Então, nossa, Feliz, você vai alfabetizar a partir de frases? Ele vai criando sentença. Sentenciação vem de frase, tá? É uma sentença, tá? Então, o estudante deve reconhecer e compreender o sentido ali, né, dessa sentença, só para depois ele analisar as suas partes menores, que são as palavras e as sílabas. Então, eu dou lá para ele, né, o macaco gosta de banana. Então, eu dou a sentença, ele vai primeiro compreender isso, tá? Então, ele tem que ter aí a coesão, né? Tem que ter trabalhado coesão com ele, que é o entendimento ali, a coerência do que está escrito ali, para ele depois partir para a palavra macaco e dali partir pelas sílabas ma, o ca e o co, né? Que a partir dessa sílaba eu vou criando outras palavras, outras sentenças. Então, como ele funciona? Foi criado, então, pela argentina, né, a pedagoga Cecília Braslavski, e ela ensinou o quê? Ela ensina que é possível, a partir da oralidade, a criança, das crianças, né, a partir daí, elas vão extraindo o quê? Orações simples, né, frases simples, escritas em faixas expostas na sala de aula, né? Por exemplo, ela pode tirar até da própria criança, né? As frases podem ser depois consultadas permanentemente. Então, eu vou pegar frases ali que se utiliza do meio da sala de aula ou escolar, né? Que abrange os ambientes maiores da escola, né? Por exemplo, correr no intervalo, lanche, recreio, né? Então, são diversos nomes que nós temos aí pelas escolas, né? Correr no intervalo ou no lanche, durante o lanche é proibido, né? Então, eu coloco lá na minha sala de aula. E aí sempre vem um ou outro e fala, professora, o Pedro correu no lanche, né? Então, a gente vai até a frase, porque faz parte do cotidiano dele. Ele correu? Então vamos lá, vamos buscar ali a frase que eu falo sobre correr no lanche. Então eles vão buscar ali, né? Então estão se utilizando da oralidade. Veio aquele falar que o Pedro correu e dali eu estou me utilizando das frases que estão dentro da sala de aula, ok? Vamos lá. Ainda aí sobre a sentenciação, quais são as vantagens desse método? A exemplo do método, né, de palavração das palavras, a sentenciação permite que os estudantes eles se relacionam, né, entre o significado do texto e aprendam aí desde o início da alfabetização como utilizar as estratégias de leitura inteligente, tá? Vocês sabem que para leitura existem estratégias, ok? Toda criança entra na escola já sabendo ler. Como assim, Sueli? Toda criança lê. Se você dá um livro para ela só de imagem, ela vai estar fazendo uma leitura para você. Através da imagem, ela vai estar falando para você o que está acontecendo ali dentro daquela cena dentro do livro. Então, ela vai analisar. É uma estratégia de leitura. Ela está analisando aquela cena, o cenário, e vai estar falando para você. Pode ser que não ocorra realmente a leitura, que não seja aquilo que está escrito, pode ser, mas é uma forma de leitura, é uma estratégia de leitura, ok? E quais são os riscos, né, deste método? O ensino por sentenciação, ele pode acarretar aí o quê? Problemas semelhantes lá com o da palavração, como a dificuldade em decodificar partes pequenas, tá? De novos textos. Então, eu trabalhei a parlenda do suco gelado com a criança, e quando eu vou trabalhar a parlenda do Rei Capitão, a criança
tenha dificuldade. Por quê? Porque ali existem sentenças. O que é isso? As orações, as frases diferentes. Então ela tem aquela dificuldade porque ela não estudou por partes, ok? É um risco, mas é só saber aí, né, trabalhar com este método. Vamos lá. O método global. Como que é esse método global? Ele parte de um texto, tá? Então, olha lá. Vocês estão notando que eu comecei lá do basiquinho, né? E nós estamos crescendo com os métodos das sílabas, né? O silábico, do palavração, do sentenciação e agora o global. Eu vou trabalhar textos, eu vou alfabetizar meu aluno com textos, tá? Vou trabalhando, e aí certo tempo do qual o aluno vai estar memorizando esses textos, pequenos textos, viu gente? Não vai com um conto lá para trabalhar com a criança que ela não vai conseguir, tá? Então, pequenos textos, lendas, fábulas, que são pequenos textos. E aí, então, ele vai entender o global do que é lido ali, do que se leu ali, né? E aí, só depois que ele vai analisar o quê? A sentença, que é a frase, para depois a palavra, tá? Até chegar na sílaba. Então, esse método ele parte do texto, do global, e aí da frase, da palavra e da sílaba. Como funciona? Vamos lá, no Brasil, o método é associado aos contos, conforme prática difundida por quem? Pela educadora Lúcia, né, Caça Santa, que lá nos anos 30, no Brasil, ela criou, né, trouxe esse método aí, tá? As 5 frases vão da compreensão geral da história. Então ela vai ler, ela vai analisar e ela vai fazer uma comparação, tá? Da composição silábica da palavra. Vamos explicar melhor aqui como funciona. Não sei se vocês têm aí na rede de vocês, né? Quem está trabalhando já, quem está estudando, né? Porque são por regiões aí no Brasil. Mas tem muitas redes que se utilizam das avaliações externas e na avaliação vem isso, vem um conto que você tem que ler para a criança, né? Aí você lê 1, 2, 3, 4, 5 vezes aquele conto e a criança ela vai escrever esse conto. Gente, ela está num processo de alfabetização. Ela sabe escrever? Ainda não, né? Então, no processo. Algumas já sabem, outras não. Então, você pede para ela escrever, reescrever o conto, e ela vai fazendo essa reescrita por frases, né? Então, ela vai reescrevendo o conto. Aquela criança que é alfabetizada por este método, ela faz isso rapidamente, tá? Por quê? Porque você está alfabetizando ela pelo global. Então, quando você está lendo, ela está memorizando, ela está gravando as frases, né? Então, vamos falar um pouquinho aí de Branca de Neve, né? A mãe, quando está grávida, ela fura o dedo, né? Ela está costurando ali, fura o dedo acidentalmente e cai uma gota de sangue na madeira da janela, que é mogno, uma madeira mais escura, né? Então tem um contraste do sangue com a madeira escura. E a mãe pensa então, né? E faz aquele desejo que a criança venha com o cabelo bem preto, né? E que seus lábios sejam bem vermelhos, que ela gostou do contraste, né? Do vermelho com a madeira negra. Então, quando você lê isso para a criança, ela vai escrever ali da forma dela esta frase, né? Que a rainha costurava, furou o dedo acidentalmente e pingou uma gota de sangue na janela, né? Então, quando você lê essa frase aí para a criança, você está lendo o conto, ela vai memorizando. E presta atenção, a gente só memoriza aquilo que faz significado.
Então, a aprendizagem tem que ter um significado para acontecer. E nesse método, quando eu estou trabalhando, tem que ser textos que façam significado para a criança. Não adianta você trazer um texto que não vai fazer significado nenhum, que ela não tem contato nenhum, ela não vai saber fazer um significado e dificilmente ela vai aprender a escrita, como escrever essas frases, ok? Então, vantagens. Com uma prática semelhante à adotada, né, mais aí pela moderna alfabetização, que vai da linha construtivista, tá? Esse método mantém um foco no sentido dos textos. Ela vai construindo tudo que vai acontecendo aí, fase por fase para ela. Então, isso é importante aí dentro desse método, desde o início da aprendizagem, né? É o contato com os textos. Houve uma época em que se falava que dentro do construtivismo, a criança que ia construindo, e por isso esse método, né, do construtivista não surtiu o efeito desejado, porque ele foi entendido de diversas maneiras pelas pessoas, né? Pelos profissionais da educação. Mas isso aqui é para a gente, para um outro curso, né? De explicar como é o construtivismo, né? Mas ele parte aí desse texto, do contexto global, dos textos, para depois a criança ir construindo, parte por parte, tá? Os riscos que eu tenho aí dentro desse método. Os riscos são o quê? O trabalho sistemático com unidade menor, que são as partes que estrutura basicamente, né, a nossa língua portuguesa, a nossa língua escrita, ela pode ficar enfraquecida. Por quê? Eu vou estar trabalhando no texto, né? Frases, e eu não dou muita atenção ali pelas partes menores dentro desse método. Então, fica um pouco aí prejudicado para a criança na hora da escrita, porque a escrita, ela parte, como eu já falei para vocês, né, de partes pequenas. Eu vou escrever bala, eu preciso saber que bala começa com a letra B, e depois vem o A, depois vem o L, depois vem o A, né? Se eu não saber, como vou escrever palavra, frase e texto? Se eu estou partindo do inverso, do maior até chegar ao menor, tá? Então fica enfraquecido. Além disso, o uso só de textos para fins escolares, ele não é positivo. Nossa, Sueli, o que é isso? A criança, ela precisa conviver com textos reais, que fazem parte do dia a dia dela, fora do contexto escola, tá? Então, dentro da escola, eu só estou trabalhando com texto, né, que é para fim escolar mesmo, para aprender ali dentro da escola, né? Então, por exemplo, contos de fada. Hoje em dia, dificilmente tem família aí lendo ou contando os contos de fada para criança. Por quê? Porque a nossa grande população não investe em livros, né? É raro a família que investe em livro para a criança, né? Então vai comprar lá um conto, as histórias de contos de fada. É raro, né? E mais, esses contos, a escrita dele é difícil, então ele é só visto dentro da escola, tá? E quando eu leio isso, esse conto, não faz parte do dia a dia da criança. Aí você vai falar assim, Sueli, olha a Disney. Olha a Disney por quê? A Disney, ela colocou os contos de fada de uma forma bonita, né? Então tem um fim bonito, né? Por exemplo, a cena aí do furar o dedo, né? Cair uma gota de sangue, é uma coisa que é vista assim, a ênfase não tá nessa parte do conto da Branca de Neve, né? Tá visto assim de uma forma velada. Então, as partes feias dos contos, né, é uma outra coisa aí que a gente até precisava falar com o César aí para montar um curso sobre isso, falando sobre os contos de fada, que tem a parte feia do conto, né, que ninguém fala para a criança. Ele só é visto onde? Dentro da escola,
né? Quando eu estou trabalhando o conto, eu vou trabalhar diversas versões do conto fada, porque a Disney deixou tudo bonito, né? Então os desenhos são bonitos, né? E conta só ali as partes bonitas da coisa. Porque se a gente for ver mesmo a versão original, são versões que trazem até medo, né? Bom, então eu preciso trabalhar dentro desse método global textos também da vivência da criança, trazer textos de que ele está vendo lá na casa dele, tá? Textos que são utilizados dentro do Brasil, né? Trazer, até formar textos assim, ok? Bom, gente, agora nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a psicogênese, né? O que é isso ali? É a psicogênese, a aprendizagem da criança. E eu vou trazer aqui as duas pesquisadoras, né, que é a Emília Ferreira e a Ana Teberoski, que escreveram sobre a psicogênese, né? E hoje em dia, na grande maioria das escolas, se trabalha com este, não vou dizer que é um método, né? Mas se trabalha com a psicogênese dentro da escola, tá? Então, lá dentro dos anos, né, a partir dos anos 80, se fundou né, algumas ideias metodológicas que passaram a ser questionadas, né, em função da grande demanda aí de fracasso na alfabetização. Então, olha lá, o marco, né, devido aos grandes fracassos da alfabetização, está dentro dos anos 80, ok? Então, surge o construtivismo, olha lá, baseado nas pesquisas da psicogênese da língua escrita, desenvolvida por quem? Que eu falei? Emília Ferreira e Ana Teberoski. Elas deslocaram, né, essas discussões para os métodos de ensino, para o processo de aprendizagem da criança, né? Então, não se trata aí só do pensar no novo método, né? Mas foi o quê? Uma revolução conceitual. Por isso que eu não posso dizer que o estudo da psicogênese é um método, tá? Houve lá uma revolução dentro do conceito, né, de métodos e alfabetização, tá? Porque ela relaciona o desenvolvimento cognitivo da criança, tá? Com as partes de dificuldade. Então, o que elas vão analisar basicamente aí? Elas vão analisar como a criança está aprendendo, tá? Então, eu vou partir daí. Por isso que quando eu faço a sondagem com a criança, eu vou ali e peço para a criança escrever do maior, que é a polissílaba, para o menor, que é a monossílaba. Então, quando eu falo para ele escrever rinoceronte, e eu estou analisando como essa criança está aprendendo, como ele está associando cada parte aí da palavra rinoceronte, né? E aí, então, o que aconteceu nessa época? Houve uma desmetododização, ou desmetodizou-se, né? As cartilhas. O que é isso? Derrubou. Nada mais que isso. Tirou-se as cartilhas, né? Que a mais famosa aí que vocês vão conhecer, depois viram outras, Caminho Suave, né? Então, quebrou-se nos anos 80 a utilização das cartilhas a partir desse estudo aí da psicogênese com Emília e Ana, tá? Bom, as pesquisas delas trouxeram um grande avanço aí para entender como se dá a alfabetização da língua escrita para a criança. Então, elas analisam como a criança escreve a palavra. E até hoje, a sondagem faz parte desse estudo das duas, tá? Bom, as suas conclusões científicas, né, foram um alvo assim, muito grande de crítica, tá? E por isso que eu falo para vocês que não foi entendido o construtivismo, né, como
como realmente é o construtivismo. Quando se lançou o construtivismo, foi de que forma? A criança constrói seu conhecimento. Então, aumentou a defasagem das crianças que não sabiam ler e escrever. Por quê? Porque você deixava a criança aprendendo, né, sem nenhuma intervenção. Então, isso acabou levando aí ao construtivismo dentro do Brasil a derrocada, né? Foi um método construtivista que deu com o burro na água, como se fala, né? Por quê? Porque não se entendeu esse método do construtivismo, tá? Dos estudos das duas. E elas sofreram, assim, críticas horríveis, tá? Depois, vocês vão ter isso aí dentro da faculdade, vocês vão ver isso aí, né? E quem não viu, é importante estar pesquisando e estudando um pouco sobre isso, que é importante, o estudo das duas, para entender o porquê você faz a sondagem, tá? E aí, né, dentro desse estudo, ela se utiliza muito das habilidades das crianças, né? Eu vou entender a trajetória da criança, como ela está entendendo, por isso da parte cognitiva da criança, tá? E se confunde muito aí o respeito à construção do conhecimento pelo aluno, né? Por quê? Com um não planejamento do processo de ensino-aprendizagem, deixando a deriva aí, ó, que eu falei do construtivismo, a criança que aprende sozinha. E não é isso, tá? Ela não vai chegar sozinha a conclusões. Ela precisa de um caminho, de uma direção. Esse é o papel do professor, né? Intervir, né? Dar o caminho de escolha para ela, né? Que o caminho, o método que você vai usar é o caminho para a criança, para ela estar se utilizando aí de como chegar lá. Aí, nesse caso, né, o papel do professor seria o quê? Seria apenas criar o quê? Situações para a criança e motivá-la a usar a escrita. Então, você está dando o caminho, você está intervindo. Você não vai deixar a sua criança errar diversas vezes. Ele está errando, ele está aprendendo? Sim, é com o erro que nós aprendemos. Se eu nunca errar, eu nunca vou aprender. Por quê? Porque quando erra e você mostra para ele o erro, fala, olha, aqui é assim, assim, assim. Ele vai aprender, né? Agora, se eu deixar ele errar, ele não sabe que está errando, como que ele vai aprender, ok? Então, eu tenho que ensinar aí o caminho, né? Esse é o caminho. Olha, tem esse. Qual que é mais fácil para essa minha criança? Olha lá, paralelamente, né, da divulgação das ideias as ideias do psicólogo, né, o Levi Vygotsky, tão famoso, né, porque a gente utiliza muito dele, surge também uma corrente sócio-interacionista, né, que ela vai lá preconizar lá, né, o processo de apropriação da escrita. Ó, gente, Vygotsky é importante, porque quando você conhece Vygotsky, você vai entender um pouco também da neurociência, que é importante aí para quem quer entender todo esse funcionamento de como a criança pensa, de como a criança aprende, né? Quais são o que pode ocorrer nesse caminho aí que vai interferir nessa aprendizagem, tá? E aí nessa concepção, né, de sócio-interacionista, ela é uma aprendizagem assim toda feita do início socialmente. Opa! Então eu me utilizo do social da criança para ter ali a construção individual de cada um, né? E entender todo esse processo de desenvolvimento do meu aluno, tá? E aí, com essa corrente, vieram também o quê? Os estudos sobre o letramento, que é lá Ana e Emília, tá? Se diferenciando aí com a alfabetização. Então, tem pessoas que falam
que são dois caminhos diferentes, a alfabetização e o letramento. Não é, viu, gente? Quem vê e lê muito aí sobre a Magna, ela fala muito sobre isso, que não tem como separar esses dois processos. Eles caminham junto, alfabetização e letramento, tá? Então, as suas especificidades mais complementares aí, né? Elas, como eu disse aí, são inseparáveis, tá bom? Elas não se separam, são alfabetização e letramento junto. Vamos lá. Atualmente, né, após essas contribuição aí das duas, os questionamentos do construtivismo, né, e do socioconstrutivismo que vivenciamos, e foi assim, uma importância extrema dentro de como entender esse processo da alfabetização, tá? E nós vivenciamos esse momento de busca, né, do equilíbrio entre o construir e o sócio, né? Então, social, né? Como eu posso construir e ao mesmo tempo envolver a criança e fazer realmente um cidadão para se utilizar da sociedade em que ele está inserido, tá? Então, hoje nós temos aí professor que sabe conciliar tanto a alfabetização quanto o letramento, tá? De um modo que vai estar assegurando aí para as crianças, os estudantes, essa apropriação do sistema alfabético, tá? Então a criança ela vai se apropriando desse sistema todinho do alfabético ortográfico junto, tá? E em plena condição de uso dessa língua nossa aí e das práticas sociais de leitura e escrita, tá? Então, há aqui um grande consenso, né, de uma grande parte aí dos estudiosos da prática pedagógica centrada no estudo, né, das correspondências fonográficas, tá? Que não vai garantir a alfabetização de qualidade, pois essas práticas, né, de leitura e escrita, elas são praticamente inexistentes em muita família, que, traduzindo isso aqui que eu disse aqui para vocês, o que que é? É o que eu falei, muitas famílias brasileiras não investem em livros, então é uma coisa que não faz parte do mundo da criança. O livro para a criança só faz parte dentro da escola. É dentro da escola que ela vai ter contato, que ela vai ler, que ela vai escrever. Fora, as famílias não investem nisso. As famílias investem em quê? Oralidade. Elas conversam com as crianças, elas podem até contar uma historinha, mas não tem o contato da leitura. Eu pegar o livro na mão, eu folhear o livro, isso é dentro da escola, em sua grande maioria, infelizmente para nós, né, que trabalhamos dentro da escola. E concluindo essa primeira aula, gente, dos métodos de alfabetização do Brasil, né, que aí nós vimos aí o quê? A importância desse processo de alfabetização para o desenvolvimento dos estudantes. A escolha do método, né, ela vai influenciar ali na sua alfabetização, né, para a criança. Então, lá para o segundo dia do curso, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o quê? O segredo de alfabetizar está no método. Eu trouxe duas coisas para vocês aí, ó. Em redes com bons índices, alfabetização, o êxito não veio de um único método. Olha que interessante, né? Então tem redes aí pelo Brasil todo que alcançaram grandes índices, veio um único método, tá? A aposta, então, está no método, e eu coloco aqui para vocês no final, será? Qual será? Será que o método, um único método aí traz a alfabetização de 40, 35, 30 alunos dentro de uma sala? Será que você consegue concluir isso, né? E tem aí no material também, né, toda a bibliografia que eu pesquisei para estar montando essa aula para vocês, ok? Então,
Aqui hoje eu fico para vocês a minha gratidão e muito obrigado aí por mais um dia de aula com vocês.